fez mais porque ele teve coragem. Ele fez mais porque ele atacou. O Flamengo jogou. O Felipe Luiz provou em uma partida que o Flamengo, com os nomes que tem que jogar futebol. Tem que ter coragem, não ser aquele time frouxo que refletia a apatia do seu treinador. Tinha uma conversa muito boa com o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz? Que liguei pra ele, conversei o que estava acontecendo e expliquei pra ele. Falei com ele que estava acontecendo algumas coisas que não tinha como eu fazer nada e tudo. E falei com ele que estava indo pro treino meio triste e tudo. E ele conversou comigo e falou que treino é uma coisa que a gente não negocia. Rapaziada, e o assunto do momento aí é Felipe Luiz, novo treinador do Flamengo, que era do Sub-20, e assumiu aí o time principal. Então vamos ver aí a reação de Zé Ricardo com a saída de Tite e vamos ver o que a imprensa tá falando de Felipe Luiz. Mas antes deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Vambora! Considero o Tite um dos melhores treinadores, se não o melhor brasileiro no momento. Sei que tem uma comissão técnica extremamente competente, com um clube com toda a estrutura física que o Flamengo tem e também com a qualidade dos jogadores, condição de orçamento, eu certamente me diria surpreso se alguém me falasse que o Tite não ia terminar pelo menos o Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo realmente sofreu muito com as lesões, isso atrapalha qualquer treinador, eu acredito que tenha atrapalhado. Foi impressionante o número de lesões que o Flamengo teve durante esse período e um em cima do outro, jogadores importantes, importantíssimos, fundamentais, jogadores que estreavam e machucavam, no caso do Michael. Eu acho que isso foi um motivo que acabou atrapalhando o planejamento do Tite e a sua comissão técnica. E o Flamengo é uma grande pressão, né? Se o resultado não vem... Você viu de perto isso, como é que é a pressão, né? Eu acredito também que foi muito culpa das lesões. Isso numa eliminação da Libertadores de 2017 contra o São Lourenço, lá no Novo Gasômetro. Naquela derrota acabou sendo o início ali de um momento difícil que eu passei e que culminou com a minha saída depois na metade do Campeonato Brasileiro. Há quem diga que o Tite não tem empatia e a pressão da torcida foi decisiva para a tomada de posição da diretoria do Flamengo. Essa pressão existe realmente da torcida? Não tem como não ter uma pressão, né? O Flamengo reconhecidamente é a maior torcida do país e certamente é uma torcida que acostumou, principalmente num passado recente, a conquista, jogos memoráveis, e tem um grande plantel, né? Demonstrou isso aí nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, principalmente no primeiro tempo, fez uma grande partida. Eu acho que a diferença foi até curta naquele momento. O Corinthians melhorou bastante no segundo tempo, diminuiu a distância e acabou levando para São Paulo uma diferença mínima. Mas certamente é uma torcida que pressiona porque se acostumou em ver grandes equipes, né? E grandes conquistas. Pode ser que essa responsabilidade seja menor. Agora o Denilson aí falando sobre o Felipe Luiz, dando a opinião dele aí sobre ele ter assumido o time principal. Menor aos nossos olhos, conhecendo a postura do Felipe Luiz, ele vai encarar isso aí como uma grande responsabilidade. Ele vai chamar essa responsabilidade para ele, que ele sempre foi assim como atleta e provavelmente como treinador também deve ter o mesmo perfil. Sobre respeito de jogadores que eu ouvi algumas outras pessoas falando, será que os jogadores vão respeitar se ele chamar a atenção? Acho que sim, porque esse respeito ele já conquistou já na época quando ele era atleta, com a postura dele dentro do vestiário, com a conduta dele como ser humano. Então agora é um processo diferente, eu não sei como é que ele se comunica dentro do vestiário, porque uma coisa é você ser atleta e se comunicar de uma forma, e outra coisa é você ser o comandante de um time, ser treinador. Aparentemente ele tem se comunicado bem com os jogadores. Você vê que o ambiente já está mais tranquilo, né? Está mais leve, né? Tomara que ele tenha muito sucesso nesse primeiro passo dele como treinador numa equipe principal. Há uma expectativa também que ele utilize mais jogadores da base, porque ele vem trabalhando com o Sub-20, conhece bem esses atletas. O Lohan, que em algum momento apareceu bem até com o próprio Tite, depois foi deixado de lado. Agora o Tite estava utilizando mais o Everton Araújo, também o Matheus Gonçalves, mas a base pode ter até mais espaço, não sei se agora especificamente para a Copa do Brasil, mas na sequência do trabalho. Até pela importância do jogo, né? Então, se você tem os principais jogadores à disposição, o Tite, pelo menos nesses últimos jogos, o questionamento
da escalação, por exemplo, eu falei aqui, por exemplo, o Alexandre. O Alexandre fisicamente não estava bem. O Ayrton Lucas poderia ter jogado. O Léo Ortiz também poderia ter sido titular nos 2 jogos. Ele foi titular no segundo jogo. Felipe Luiz provavelmente deve ter tido essa análise também, essa sensibilidade, e vamos ver qual que vai ser o time que ele vai colocar em campo. E a posição do Ayrton Lucas era a posição do Felipe Luiz, conhece bem a lateral esquerda. Agora, Arrascaeta e De La Cruz são jogadores que têm um potencial muito grande, mas que não vem rendendo aquilo que se espera. Será que em pouco tempo ele consegue mexer com esses dois atletas? Cara, a postura do Arrascaeta dentro de campo com a chegada do Felipe Luiz, para quem viu os últimos jogos, parece que é outro atleta. Tem jogando muito bem, vem jogando muito bem. Parece que tá mais solto e até mais à vontade dentro de campo. Emocionalmente eu acho que sim, mas o grande problema desses 2 jogadores é a questão física. Tanto o De La Cruz, que ficou fora durante um bom tempo por causa de uma lesão, o Arrascaeta da mesma forma, mais o Arrascaeta do que o De La Cruz, porque o De La Cruz acho que é muito mais dinâmico do que o Arrascaeta. Então o Arrascaeta precisa estar muito bem fisicamente para a questão técnica ficar mais aflorada. Chegou um momento que eu chegava do treino e só Agora aí o Rodrigo Muniz falando da importância do Felipe Luiz na carreira dele lá fora na Inglaterra, falando dos conselhos que o Felipe Luiz deu para ele nos momentos de dificuldade. chorava. Só sabia chorar porque eu tava perdido, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, por que tá acontecendo isso? Aí tinha uma conversa muito boa com o Felipe Luiz. Com o Felipe Luiz? Que liguei pra ele, conversei o que estava acontecendo e expliquei pra ele. Falei com ele que estava acontecendo algumas coisas que não tinham como eu fazer nada e tudo. E falei com ele que estava indo pro treino meio triste e tudo. E ele conversou comigo e falou que treino é uma coisa que a gente não negocia. Que a gente treina não é pro treinador, não é pro clube, é pra gente evoluir. E quando eu for treinar, dá vida no treino que é pra eu evoluir. E eu tenho certeza que os treinos que eu fiz lá fez eu evoluir pra chegar onde eu tô hoje. Então, cara, vamos lá então. O Felipe Luiz, que, enfim, entre aspas, não tem nenhuma obrigação de ter esse carinho contigo, ele tem sido um conselheiro pra você já há algum tempo, é isso? Eu brinco com ele que ele é o meu padrinho. Porque desde quando eu cheguei aqui, tudo que acontece comigo eu ligo pra ele e falo. Que legal. Eu explico tudo que tá acontecendo e ele me dá uns conselhos legais. E, poxa, é o Felipe Luiz, né? Ganhou tudo. E eu fico bastante feliz por ter essa relação com ele. E aí começa a virar um pouquinho, porque você treina e mesmo sem jogar. E você volta pro Fulham. Mas antes disso, você teve como voltar pro Brasil. Não foi? Sim. Só que hoje, o Felipe Luiz, em 35 minutos, ele fez mais do que o Tite. Aí já o pilhado chutando balde. De Flamengo. Ele fez mais porque ele teve coragem. Ele fez mais porque ele atacou. O Flamengo jogou. O Felipe Luiz provou em uma partida que o Flamengo, com os nomes que tem que jogar futebol. Tem que ter coragem, não ser aquele time frouxo que refletia a apatia do seu treinador. Ah, mas sofreu chances de gol. Prefiro sofrer 4 chances de gol e ter 10 a meu favor, do que aquele futebolzinho covarde, frouxo, 3 bolas na trave do Bolívar, massacrado pelo Botafogo, destruído na Libertadores, perdeu pro Palestinos. Obrigado, Felipe Luiz. Obrigado por me mostrar a incompetência do Tite. E obrigado por calar a boca de quem tanto me xingava. Ah, pilhado, você quer criticar? O Tite classificou? Claro que eu quero criticar. Obrigado, Felipe Luiz. Provou que hoje o Tite é um treinador normal. Hoje, o Tite é um ex-grande treinador e tem que se provar ainda ser um grande treinador. Porque quando se fala do Filipão, ultrapassado, Luxemburgo, ultrapassado, vários nomes, o Tite também pode estar. Rapaziada, e cada um aí dando a sua opinião. Zé Ricardo, o Rodrigo Muniz falou aí sobre a importância do Felipe Luiz na carreira dele lá na Inglaterra. Denilson Show fez uma análise sobre o Felipe Luiz também à beira do Flamengo, à frente do Flamengo, né? E o pilhado aí, bastante pilhado, sobre
a chegada do Felipe Luiz no comando do time principal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, e se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!